Mas o jogo de amanhã é contra a França, e para repercutir não só a perspectiva que se pode ter desse jogo de amanhã da seleção, um grande teste da seleção amanhã, mas também os próprios prognósticos que se tinha comparativamente agora que as seleções já se apresentaram, aquilo que se pôde ver, se de fato aquelas seleções que eram tidas como possíveis finalistas, enfim, se de fato elas mantiveram até aqui a performance aguardada e anunciada antes do início da Copa. Para isso, dois grandes cronistas esportivos estão com a gente. O Beto Quinalha, que é comentarista de futebol e diretor de esportes do Grupo Tati Record e Rádio Central de Campinas. Beto, um grande prazer tê-lo com a gente. Bom dia. Bom dia, Daécio. Bom dia também, meu xará Beto. Bom dia, galera que está curtindo o Jornal da Saudade. Prazer muito grande poder conversar com vocês, bater esse papo aqui, muito legal, e principalmente falar de futebol feminino, que cresce e cresce bastante, e há uma grande expectativa da nossa seleção brasileira dentro da Copa. Lógico que pensar em título acho que ainda é um pouco cedo, mas acho que a seleção brasileira feminina, ela cresceu demais tem revelado grandes jogadoras, e a gente pode fazer um grande jogo contra a toda poderosa França amanhã. Rogério Canhão de Assis, da Rádio Bandeirantes, narrador, amigo, irmão. Bom dia, Rogério. Daécio, um grande abraço a você, aos Betos, um abraço, Beto, um abraço, Beto Quinalha. Uma satisfação falar com vocês. Show de bola, grande Ariel. Muito bom. Deixa eu começar aí, em primeiro lugar, perguntando assim, daquelas seleções, aquilo que se previa, pela observação da fase preparatória, o que fazia os cronistas aí, ou permitia aos cronistas elencar quais seriam umas possíveis finalistas e tal. Agora que os jogos aconteceram e todos se apresentaram, todas as seleções, eu pergunto a vocês, elas mantiveram essa performance esperada ou tivemos surpresas até aqui? Começaria com você aí, Beto, sobre isso. Acho que a grande surpresa foi a Nigéria vencendo, né, a Austrália. Tem também o resultado da Filipinas, que venceu pela primeira vez a Nova Zelândia, mas se a gente for analisar, uma decepção por enquanto é a França, né? A França apenas empatou com a Jamaica, a França que está no grupo do Brasil, é a França que entrou como uma das candidatas. O restante a gente vê, os Estados Unidos empatou com a Holanda, há ali um equilíbrio dentro do grupo, né, dos Estados Unidos, do grupo E, tem os Estados Unidos com 4 pontos, a Holanda também, que é muito forte, e Portugal, que surpreendeu vencendo seu primeiro jogo. E aí tudo em aberto ainda, né, nesse grupo. Os Estados Unidos, lógico, sempre muito forte. A Alemanha também já ganhou o seu primeiro jogo. É uma seleção muito forte dentro do campeonato mundial. Tem o Japão também, que estreou muito bem. E a gente vê... Aliás, o Brasil enfrenta, né, o grupo H, né, que é o grupo da Alemanha. Se passar para a próxima fase, a Alemanha... provavelmente a Alemanha ou Colômbia, né, que são as duas equipes que estão ali. Mas eu vejo, pelo menos por enquanto, não tivemos assim grandes surpresas, né? Você vê a Espanha e o Japão, que já estão classificados, né? Os dois ganharam as suas 2 primeiras partidas, 6 e estão na liderança da competição. Até agora, vejo, Daécio, nada de a Copa do Mundo. Ok. E você, Rogério? Daécio, as norte-americanas, as atuais campeãs, elas são, para mim, as principais favoritas a ganhar, de novo serem campeãs. Mas tem a própria Inglaterra, né? A Alemanha, a Espanha, são seleções fortes. A França vem já ali um pouco perto nesse bloco de seleções candidatas. Mas é apenas começo. Essa primeira fase, ela não deve eliminar essas seleções candidatas. Ela pode apresentar. O empate da França, por exemplo, adversária do Brasil amanhã, é um empate que surpreende, mas eu não vejo a França não conseguindo uma classificação. A França é favorita a ser a primeira colocada do grupo onde está a seleção brasileira, com a nossa seleção ficando em segundo lugar. Para mim, essas são as candidatas, com a seleção dos Estados Unidos sendo a principal a ganhar a Copa do Mundo. Pois bem, agora a seleção brasileira que está nessa transição, vamos dizer assim, de gerações ali, de qualquer maneira, e diante disso, Beto, que você disse aí, isso de alguma maneira aumenta o ânimo para que a gente possa imaginá-la, por exemplo, numa final, como talvez não imaginaríamos antes da Copa, do começo da Copa?
Eu vejo, assim, sabe, Daércio, uma evolução no futebol feminino, principalmente porque hoje a gente já tem categoria de base, hoje a gente já tem jogos mais competitivos aqui no Campeonato Brasileiro, como Copa do Brasil, são jogos transmitidos, inclusive, em TV aberta, então tem crescido a procura e, principalmente, né, a categoria de base, coisa que não existia há tempos atrás, né? E aí eu me lembro muito bem, mesmo porque a gente conviveu aqui com o Zé Duarte, que foi treinador da seleção, convivi aqui com o Oswaldo Alvarez, o Vadão, né? Um grande amigo que está lá no céu, Vadão, e que trabalhou bastante também com a seleção brasileira feminina, e hoje a gente já tem uma estrutura diferente, por exemplo, uma preparação física diferente, hoje a gente já vê, e há necessidade mesmo, porque, e aí também concordo com os Estados Unidos em relação à Alemanha, em relação à França, em relação às equipes europeias, uma preparação física totalmente diferente. E eu acho que com a chegada da Pia, né, que é a nossa treinadora, eu acho que houve uma evolução na estrutura e não sei para agora. Eu, sinceramente, não acredito que a gente possa conquistar título. Mas eu entendo que se a gente chegar longe dentro da Copa, já vai ser um grande ganho, principalmente nessa renovação, né? Pós-geração Marta, né? Essa é a última Copa da Marta e a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, tem tudo para chegar um pouco mais à frente. Mas título eu acho muito difícil. Ô, Rogério, sabe que nós estamos num tempo aqui, o que é muito bom, por sinal, mas em que as chamadas minorias, em todos os planos da existência humana aqui, estão sendo elevadas. Então, essas que são questões de diferenças raciais, questões de diferenças de opções sexuais, e tudo isso que está sendo tratado, debatido a exaustão aí, para romper com situações aí que eram seculares e tal. No futebol, então, nem se fale. Só que a gente está vendo agora, ainda que para muitos isso possa parecer um modismo, uma situação momentânea, mas nós estamos vendo essa Copa do Mundo feminina sendo elevada. E acredito que no mundo inteiro isso deva estar acontecendo. Mas, sua opinião, isso é só uma situação de momento em que seria um modismo, algo assim, ou essa é, sem dúvida alguma, a Copa que vai alavancar a presença feminina no futebol até aqui tão machista? Você sabe que até pegando um gancho naquilo que acabou de dizer o Beto Quinalha, e até divergindo um pouco dele, o futebol feminino aqui no Brasil, lamentavelmente, ele não tem apoio. Nós temos as mesmas equipes de sempre, nós não temos um trabalho de base que ainda possa ser... Óbvio que não há comparação com o que se pratica lá fora, com o que a gente vê na Europa, tanto que os clubes lá e as próprias seleções europeias estão anos-luz à nossa frente. A gente consegue nominar aqui, com toda certeza, não cabe nas duas mãos, equipes brasileiras que têm o futebol feminino com destaque. Aí pertinho de vocês tem a Ferroviária, né? Aí você pode citar mais 3, 4 ou 5 no máximo grandes clubes brasileiros. E o pior é o seguinte, entre aspas, né? Há aquela obrigação que o clube tenha que ter uma equipe feminina, ou seja, você tem que ter. Se ela vai ter qualidade ou não é outra coisa. É uma coisa que a CBF impôs aos clubes. Isso não vai levar à qualificação da equipe. A obrigatoriedade em ter um time feminino não significa necessariamente cuidar bem disso. Eu acredito, e com muita tristeza, que lamentavelmente esse boom, esse impacto do futebol feminino, aqui para nós, vai durar exatamente o período da Copa do Mundo. Basta você ver o nível dos campeonatos em que vemos aqui no Brasil. O próprio campeonato brasileiro, né, feminino, o tamanho do campeonato, a quantidade de clubes e a qualidade, os placares de 10-1, 10-0, 15-2, enfim. Ainda a gente está gatinhando nisso, ainda, de fazer o futebol feminino ganhar força e ser forte aqui no Brasil. Às vezes eu até tenho a impressão que é um negócio meio goela abaixo, sabe, da Daércio e Beto Quinalha. Temos que empurrar o futebol feminino. E não deveria ser assim, obviamente não. As mulheres têm todo o direito de jogar futebol, de apresentarem, se apresentarem, e os clubes têm toda a obrigação de dar primeiro a elas respaldo. Não é essa questão de, por obrigatoriedade, ter um clube de futebol, que é o que a gente consegue ver hoje aqui, né? Eu lamento muito, mas é triste o panorama do futebol brasileiro, à exceção desse grupo seleto de clubes de futebol que tem o futebol feminino levado a sério.
Pois é, eu concordo com você totalmente, viu, Rogério? Eu acho que falta muito apoio. Tirando aí São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, que investe bem, inclusive agora a Ferroviária está treinando, que tem jogo sábado. O Ceará entrou com uma equipe jovem, começou a tomar de 10, 12, 14 de todo mundo, só por obrigação de se ter um time disputando o Campeonato Brasileiro. Mas vamos já liberar o Beto. O Beto tem programa daqui a pouquinho lá em Campinas. Beto, foi muito bom recebê-lo aqui, viu? Eu queria que você respondesse a última pergunta. 11 jogos do Brasil contra a França. 6 vitórias da França, 5 empates. Isso deve pesar um pouquinho amanhã também, né, Beto? Grande abraço. Grande abraço para vocês, um prazer muito grande. O meu grande parceiro, Rogério, né, o Canhão, bate a vocês todos aí da Saudade, do Jornal da Saudade. Muito legal participar com vocês. Uma outra hora a gente bate um papo um pouco mais longo. Não vai ser nada fácil, eu acho confiante, mas eu também concordo com o Rogério. Eu acho que a França, ainda mesmo com o empate contra a Jamaica, né, na primeira partida, também como favorita, mas não custa a gente ficar aqui torcendo. É o que nos... Toró de Parpite. Beto, Toró de Parpite. Quanto amanhã é o jogo? Quanto você acha que vai ser amanhã? Eu vou torcer para que pelo menos empate o jogo, 1-1. 1-1. Fechou. Obrigado, Beto. Vai lá. Um abração. Obrigado pela gentileza. Um abraço, Daécio. Um abraço ao Felipe também. Um abraço a conversar com vocês. Foi isso aí, Canhão. Sempre te acompanhando, meu amigo. Obrigado, Beto. Um grande abraço. Campeão é um cara que já tem o lugar dele no céu. Já. Campeão do soluço. Deixa eu falar com você. Eu quero explicar aqui. O Canhão, há pouco tempo, estava voltando de viagem, acompanhando uma transmissão dele, acho que era Corinthians e... não lembro com quem lá, Corinthians. E acompanhando, e deu uma crise de soluço nesse Rogério, que para quem está ouvindo e para quem é do meio, foi muito engraçado. Ele passou o jogo inteirinho, rapaz. Sabe o que é gritar um gol com soluço? E foi assim mesmo, eu me lembrei da crise de soluço agora. Você já aprendeu qual é a técnica agora, né, Rogério? Já. Quase morri, mas aprendi, né? Então, tem outra técnica boa aí. Ficar de ponta cabeça e tomar água, viu, Rogério? Você tá me dizendo jogo, passa na hora. Pera pra alguém comentar ali, vai lá, planta uma bananeira. E depois dizem que narrar futebol é difícil, hein? Difícil é plantar bananeira, então. A última pessoa que adotou conselhos do Beto Garcia aqui faleceu horas depois. Mas isso é verdade. Não tô... Mas também... não. Rogério, você falou uma coisa aí que me tocou muito, porque concordo plenamente. Eu acho que no resto do mundo, essa Copa do Mundo vai reafirmar a posição do futebol feminino de modo que ele seja cada vez mais levado a sério por patrocinadores, por torcidas inteiras e tudo mais. Mas eu também noto aqui no Brasil que a gente está, sim, reverenciando nossas meninas, o futebol feminino e tal, mas muito mais como, eu não posso ser demodê, eu não posso estar fora de moda. Então, aí vem dos próprios governos, né? Porque para adotar lá a dispensa dos trabalhadores do governo, os governos, eles estão dizendo assim, Rogério, olha, o expediente não funcionará porque nós fizemos assim com a seleção masculina, então vamos fazer assim com a feminina. Quando o espírito deveria ser outro, olha, nós vamos fazer isso para permitir que a nossa seleção feminina seja vista. Então eu sinto realmente muito mais, até de grandes corporações, empresas e do setor privado, que eles fazem isso muito mais como se fosse... nós temos a obrigação de fazer... jogar para a galera. Está na moda prestigiar as mulheres, está na moda prestigiar isso e aquilo. Então vamos fazer, vamos prestigiar, porque está na moda. Eu sinto exatamente isso que você falou aquela hora, viu, Rogério? É o politicamente correto, é o jogar para a galera, é isso. Eu sofro, entre aspas, mas isso me faz bem, porque eu não sou muito de jogar para a galera, politicamente correto. Vou repetir o que eu falei aqui, o futebol feminino no Brasil não tem apoio, ok? O futebol no Brasil se restringe a esses times que a gente citou aqui, que o Beto acabou até nominando mais clubes do que eu. O nível do futebol feminino aqui é péssimo. Se o nível do nosso futebol masculino aqui é ruim, você imagina o feminino.
né? O nível do futebol masculino aqui é ruim. Você imagina o feminino. Ele é 200 vezes pior. Como eu não sou de jogar para a galera, por exemplo, eu não consigo assistir um jogo de futebol feminino brasileiro. Eu não consigo. Às vezes eu acho que é uma brincadeira em crianças estão jogando futebol. Porque, lamentavelmente, elas não têm ainda o fundamento. Porque deveria haver um trabalho de base feito lá embaixo, lá atrás, lá pelas categorias de base. E a gente não pode comparar o futebol feminino ao masculino. Como não se pode comparar o vôlei, o basquete e outros esportes também em relação a se é mulher ou é homem. Não, não é isso, gente. Não é isso. Não dá para comparar um com o outro. O futebol feminino aqui precisava ter um trabalho de base sério, para que elas chegassem na fase adulta ou numa faixa etária próxima disso, já apresentando alguma qualidade, mas jamais usando como parâmetro o futebol masculino. Eu não estou dizendo aqui que o futebol masculino é melhor, que o futebol dos homens é melhor, que o homem é melhor que a mulher. Pelo amor de Deus. Que hoje é um mimimi desgraçado. É difícil. É o tal dos corpos. É difícil, né? agradar todo mundo. Não, é duro. Eu tô com os picós cheios também, aquele negócio de querer agradar. Não, amigo, eu preciso agradar a mim, sabe? Então não adianta, Daércio e Beto, a gente imaginar um cenário lindo, maravilhoso, porque não existe esse cenário. A nossa seleção não é candidata a título na Copa do Mundo. Óbvio que ela pode chegar, é óbvio que ela pode chegar. Ela pode ganhar da França amanhã, seguir como primeira colocada do grupo, já se classificando, indo com moral, participando da Copa com brilhantismo. Mas ela não é favorita hoje. Exatamente, porque as outras seleções, os outros países, levam o futebol feminino mais a sério do que nós levamos aqui. Vou repetir, basta você assistir um campeonato nosso feminino. O nível do que a gente vê aqui, não dá, você não consegue assistir um jogo inteiro. Porque os grandes, quando jogam com os pequenos, é 14-0, é 21-2. Então, não há como a gente conseguir digerir, né, Daércio? O que a gente vê aqui. Exatamente porque não temos base, né? É isso mesmo. Se a gente, viu, Daércio, se a gente levar em consideração uma comparação aí entre futebol feminino e masculino em se tratando de seleção brasileira, olha só como os números se aproximam. O Tite convocou 26 jogadores para a última Copa, 22 jogavam fora, na Europa. A Bia convocou 26 jogadoras, 18 jogam na Europa. Quer dizer, a cultura de levar dos precocemente os melhores né, já está no futebol feminino. E aí, quando nem a Formiga foi para a Europa, voltou final de carreira. Você esvazia o futebol local, que é exatamente quem precisava ter referências hoje, jogando aqui para motivar mais jogadoras e tal. Para você ter uma ideia, Daércio, teve uma declaração da Thamires, jogadora do Corinthians, no jogo entre Flamengo. O Flamengo jogou com o adversário pelo Brasileirão. E a Thamires falou: olha, jogadoras do Flamengo e do outro time que jogou com o Flamengo, que me falta a memória, não podem aceitar jogar num campo onde jogaram. Elas têm que se valorizar mais. Isso repercutiu muito, tal, mas fica nisso. Quer dizer, o Brasil, né, Rogério, é muito mais também já no futebol feminino, já se tornou um bom balcão de compras para que elas joguem lá. O futebol masculino, já há anos, é assim. Vou repetir, basta a gente ver o nível do futebol que a gente vê jogado aqui. Campeonato Brasileiro, Série A, você assiste qualquer, entre aspas, jogo do futebol europeu, dependendo da liga, dependendo do campeonato, ele é muito mais disputado e muito mais atraente de se ver, porque ele é um jogado com mais técnica, com mais talento. E os nossos melhores jogadores, como as nossas melhores jogadoras, jogam lá fora, né? Aí vem essa questão do pachequismo. Por que não convocou o fulano? Vamos lembrar a Copa do Mundo masculina. Porque o Tite não levou o Rafael Veiga. Porque o Tite não levou o Gabigol. Porque ele não levou o Dudu. Espera um pouquinho. Traça o parâmetro do que esses caras jogam aqui pelos seus clubes com o que os outros jogam lá na Europa, lá fora. Não dá para comparar, cara. E vários jogadores que estavam aqui, que foram levados, eles mostraram, quando vestiram a camisa da seleção, isso em várias épocas, que é diferente. Ou seja, o cara na prática prova que realmente ele não está preparado. Que aqui ele não consegue, aqui ele mostra, aqui ele é gênio. Mas perto dos outros, ele é mais um, né? Com certeza. Rogerião, palpite de amanhã, quanto?
para mim a França é favorita. É favorita. Para mim, França 2-1. 2-1 França. Você, Beto? Palpite. Torcida, pelo menos pelo empate da seleção brasileira. Mas palpite, frio palpite é isso. França ganha. França ganha. Se a defesa do Brasil se comportar como se comportou no primeiro jogo, o Brasil perde. Eu também vou torcer para um empate, pelo menos. Mas se o comportamento da defesa for o mesmo do último jogo contra a Jamaica, o Brasil perde da França. A Jamaica é um time muito ruim também, né, Beto? Então sim. E mesmo assim a defesa tomou sufoco lá em 4, 5 lances. Mas vamos... Perdeu o gol a Jamaica, que a França não vai fazer, com certeza. Vamos lembrar, porém, que acho que tanto a opinião do Beto Quinalha quanto a do Beto aqui, do próprio Rogério, estão levando em conta o seguinte: se fosse pelo nosso desejo, o Brasil venceria. Agora, a realidade que se impõe é esta, em que o Beto disse: olha, eu acho que vai ser um empate. Eu, diferente do Rogério, eu assisto jogos femininos todos que eu posso. Eu assisto, eu gosto do futebol feminino, a simplicidade né, com que a mulher joga futebol. Eu gosto desse futebol feminino. Tem um pouco mais de pureza ainda, né? Nesse futebol. Inocência, assim, né? Aí chega a jogadora da Alemanha e fala assim: o jogador do Brasil, os homens são muito caicais. A mulher não, a mulher é mais honesta dentro do futebol. Todo mundo cai de pau na mulher. Mas é verdade. Mas, Rogério, tem uma coisa aí que diferencia aí também, né? Que é o que acho que você estava lembrando aí. Olha, se o Tite ficou gritando lá, como é que ele gritava lá? Fala muito, imagina num jogo, os 2 bancos de reserva do futebol feminino, né? Né, Rogério? Fala muito! Cuidado com o que você fala, hein? A Associação das Mulheres que Gritam Muito vai processar você. Ele não perde a oportunidade de cutucar as mulheres aqui no programa, viu, Rogério? Aí depois ele quer jogar tudo em cima de mim, mas ele não perde a oportunidade, uma cutucadinha. É ele que fala essas besteiras aí, com certeza. Tá vendo? Olha lá. Rogério, você está querendo insinuar que mulher fala muito, é isso? Não, eu só lembrei do Tite. Se no futebol masculino o Tite acha que fala muito... Não, ele falou que o Felipão, técnico do seu time, falava mal. É o que eu estou dizendo. Imagine os 2 bancos de reserva no futebol feminino, então. Porque eu não estou maltratando nem é uma brincadeira. Não é brincadeira, é sério mesmo. Porque a ciência já provou que a mulher tem no cérebro, aquela parte destinada à fala da mulher, ela tem nos 2 hemisférios. E o homem tem num hemisfério só, e por isso a mulher fala cerca de 7.000 palavras por dia. Sim. Ela fala muito mais, dizem, em função de que a disponibilidade cerebral já é assim mesmo. Você sabe quem toma cartão amarelo no jogo das mulheres? O técnico, quando é homem. Dificilmente você vê uma técnica tomar um cartão amarelo durante o jogo do juiz por reclamação, ou o jogador, ou o técnico, auxiliar técnico. É o que paga o pato. Rogério, aquele abraço, meu irmão, bom trabalho aí, bom fim de semana, obrigado pela gentileza de sempre, viu? Meus amigos, um grande abraço para vocês, é sempre bom conversar com a audiência de vocês. Eu sou ouvinte de vocês, acompanho sempre. Eu sei. Grande abraço para todos. Verdade, o Rogério... Grande abraço, Rogério. Continue assim, viu? Rogério... Você é um cara que está reservando o seu lugar no céu, porque aguentar o Neto não é qualquer um que faz isso, não é você. Não, isso é verdade. Muito bem. Isso é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente pior, viu? Olha, que mala. O Neto que ele está se referindo aqui é o Neto, o jogador de futebol, apresentador de programa. Isso. Aliás, gosto muito do em breve presidente da ONU, ele tem uma carreira ainda para ser cumprida. Tem. Ele vai ser presidente do Corinthians. Muito querido aqui em Matão, por sinal. Não, ele vai ser presidente do Corinthians. E é dele que ele está falando, porque... né? Mas o Neto, que apresenta lá os seus programas e que tem entre seus participantes nesses programas o Rogério também, por isso que ele mandou aí esse abraço através do Rogério. Abração, Rogério, e bom dia. Abraço, meus amigos. Próximo fim de semana para todos vocês aí. Amém. Você também. Outro abraço. Fica com Deus.